Mais uma arte sem glúten saindo e a receita de hoje é esse bolinho de fubá sem glúten e sem leite. Meu nome é Esther, eu sou celíaca e por isso eu e meu noivo a gente traz as melhores ideias de receitas sem glúten e o principal, que funcionam de verdade. Então, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já te inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora, bora aprender a fazer esse pãozinho perfeito de milho. Como sempre, eu sempre começo separando os ingredientes e eu já tô com os ingredientes secos aqui na bancada. E aí eu tenho, obviamente, farinha de milho e aqui eu queria fazer um adendo. Essa farinha que eu tô usando, ela é super fininha e além dela eu tenho polvilho doce, não pode ser o polvilho azedo, porque o polvilho doce ele deixa o nosso pão ainda mais fofinho e é isso que a gente quer. Eu tenho amido de milho. Aqui, se tu quiser, tu pode utilizar a mesma quantidade de fécula de batata, que dá super certo também, tá bom? Eu quis utilizar o amido de milho, que era o que eu tinha em casa e dá certo, porque eu já fiz esse pão outras vezes. Açúcar, fermento, obviamente, goma xantana e sal, que é tudo que a gente precisa para o nosso pãozinho ficar perfeito. Como eu sempre falo aqui no nosso canal, a gente começa misturando os ingredientes secos primeiro. Não faz isso que eu fiz com o polvilho, porque ele acontece justamente isso. Mas se tu já assiste os nossos vídeos, tu sabe que a gente sempre fala isso, né, de misturar os secos. Mas então, por que isso acontece? Nas massas de pão com glúten, por exemplo, a gente tem o glúten, que é uma proteína que vai dar essa liga. Quando a gente cozinha sem glúten, a gente tem que utilizar outros recursos, como por exemplo a goma xantana, para dar essa liga na nossa massa. E aí a gente precisa que todas as farinhas, os farináceos sem glúten que a gente for usar, eles estejam bem incorporados antes da gente entrar com os ingredientes líquidos. Me conta aqui nos comentários se tu sabia dessa informação ou se isso é algo novo para ti. Falando nela, aqui eu tenho a goma xantana, sal e o fermento. Lembrando que as quantidades a gente deixa bem especificado todas as vezes na legenda, tá? E agora, por último, o último ingrediente são 2 colheres de sopa de açúcar, ou mais conhecido como 25 gramas também. E aí, eu vou misturar tudo muito bem para deixar todas as farinhas bem incorporadas. Ó, como já misturou a farinha de milho com o restante. Já tá uma mistura mais amareladinha, tá vendo? Agora eu vou abrir um buraquinho aqui no meio para entrar com a água. Aqui em Pelotas, na cidade que a gente mora, no Rio Grande do Sul, tá bem frio. Então tá vendo que tem um vaporzinho saindo daqui da nossa água? Eu dei uma esquentadinha nela e misturei com água fria. Então, aqui no buraquinho do meio, eu vou adicionar 150 ml de água. Ela tá menos do que morna, tá? Ela só não tá em temperatura ambiente. Mais uma vez eu misturo. Essa receita é super parecida com uma outra receita de pão de forma que a gente tem aqui no canal. O Julian vai deixar linkado aqui em cima pra ti, depois vai lá assistir esse vídeo. Só que naquele pão a gente utiliza 3 ovos. Nesse aqui, como a farinha de milho é um pouco mais densa do que a farinha de arroz que a gente utiliza, eu vou colocar 5 ovos pro nosso pão ficar super fofinho. Eu tô cuidando pra não falar bolo, porque eu adoro bolo de fubá, mas esse aqui é o nosso pão. 5 ovos, então, aqui dentro, junto com o restante dos ingredientes. Tô com os ovos inteiros aqui dentro. E aí tu se pergunta, né? Ai, sério, eu posso bater isso na batedeira? Sim, a gente já vai com a nossa mistura pra batedeira. Mas, pra não fazer uma sujeira na minha cozinha, eu tô misturando primeiro a mão e aí eu vou pra batedeira. E por último, mais 3 colheres, mais não, né? 3 colheres de sopa de azeite. Caso tu quiser, tu pode utilizar o óleo vegetal da tua preferência ou alguma outra gordura. E aí eu misturo e bora levar isso daqui pra bater na batedeira. Aqui eu tenho uma planetária, mas tu não precisa utilizar uma planetária para essa receita. Qualquer outra batedeira em velocidade baixa para média vai funcionar e vai deixar o teu pãozinho com uma massa homogênea. E agora eu vou começar a suar. Eu já bati um pouquinho, mas agora eu vou pegar com uma colher ou espátula e vou pegar ali do fundo algumas partes que, infelizmente, o garfinho da batedeira, ele não chega. E aí eu vou bater por mais alguns minutinhos para desmanchar os gruminhos que ainda restam aqui na massa.
é uma massa bem líquida, mas que com o poder da goma xantana, ó, tu pode ver que ela fica pegajosa assim, sabe? E agora, em uma forma untada, eu vou deixar as medidas aqui embaixo pra ti. Eu untei com o mesmo óleo que eu coloquei aqui dentro. Eu vou despejar a massa do nosso pão de milho. Ó como ela fica uma massa bem líquida. É exatamente isso que a gente quer. Vou deixar agora o meu pãozinho crescer até ele chegar no topo da forma. E aí, enquanto isso, eu já vou pré-aquecer o meu forno a 180 graus. O cheiro desse pão de milho me traz tantas memórias afetivas, porque se assim como eu, tu também não pode comer glúten, essa receita ela é perfeita para ti, eu tenho certeza que tu vai amar. Então, já aproveita e envia para aquela pessoa que vai comer ou que vai fazer esse pãozinho de milho sem glúten e sem leite junto contigo. Lembrando que se tu quer mais receitas como essa, a gente tem um e-book de pães, massas e pizzas totalmente sem glúten e algumas delas sem leite também. Então eu te vejo no próximo vídeo, na próxima receita. Até lá!